senhores, declaro aberta a sessão magna comemorativa do 156º aniversário da Batalha Naval do Riachuelo. 137º aniversário de fundação do Clube Naval. Premiação do concurso Marquês de Tamandaré. E posse da diretoria eleita para o biênio 2021-2023. Convidamos o capitão de Mar e Guerra, RM1, Cláudio da Costa Braga, para proferir a locução alusiva à data. Dos 156 anos da Batalha Naval do Riachuelo, data magna da Marinha do Brasil. Um dos sentimentos mais nobres do ser humano é a gratidão. E a gratidão aos nossos heróis é uma atitude que a Marinha do Brasil nunca deixou de cultuar. Aproveito para enaltecer nosso Clube Naval, que incansavelmente, desde a sua fundação, estimula e oferece oportunidades para que esse sentimento de gratidão seja aplicado. Atitude de humildade, respeito e reverência aos bravos que, em 11 de junho de 1865, lutaram e tombaram em defesa da pátria. Como seria importante que os valores cultuados nessa batalha fossem de conhecimento de cada estudante e de todos os brasileiros. O chefe de divisão, Francisco Manuel Barroso da Silva, comandante da divisão de navios na Batalha Naval do Riachuelo, e com grande orgulho, o patrono da cadeira que ocupo no Instituto de Geografia e História Militar do Brasil. E o faço ressaltando também que nunca deverão ser esquecidos outros heróis, como os guardas-marinha Lima Barros e João Guilherme Greenhoff, o marinheiro Marcílio Dias, o tenente voluntário da pátria Pedro Afonso, todos personagens representativos de tantos outros heróis incógnitos que participaram da batalha, dando a própria vida para vencê-la. É prazeroso terminarmos esta locução exclamando a mensagem de Barroso: o Brasil espera que cada um cumpra o seu dever e que este chamado não seja entendido apenas como uma ordem, mas sim um clamor e uma semente de confiança que a nação deposita em todos os seus filhos. É a esperança de um futuro melhor e que cada cidadão, na pureza destas palavras, tem o direito e a responsabilidade de avaliar o que pode oferecer, não só ao país, mas a nós mesmos como patriotas. Que continuemos a nos mantermos inspirados nos exemplos de Barroso e Tamandaré, que contavam com uma mistura quase paradoxal de humildade pessoal e extrema dedicação profissional. Líderes que canalizaram suas ambições pessoais para além de si mesmos, no propósito maior de construir uma marinha forte e preparada para os desafios e circunstâncias do seu tempo. Para atingirmos a paz que desejamos, precisamos seguir o exemplo de Almirante Barroso. Em certos momentos, tomarmos atitudes criativas, com coragem e superação, e, se necessário, totalmente fora dos padrões estabelecidos e esperados. Viva o Clube Naval, viva a nossa querida Marinha, viva o Brasil, tudo pela pátria. Premiação do concurso Marquês de Tamandaré 2021. O concurso literário Marquês de Tamandaré foi instituído pela direção do Clube Naval em 1975, com o objetivo de estimular o culto ao patrono da Marinha, Almirante Joaquim Marques Lisboa. Em sua primeira edição, estabeleceu que o concurso constaria de um ensaio cujo tema obrigatório deveria focalizar a figura do patrono da Marinha, tendo sido, mais tarde, ampliado de forma a manter vivas as tradições e a lembrança de personalidades ilustres e da cultura histórica do nosso país. Na edição de 2021, o concurso teve como tema Política de Defesa e Política Externa. Convidamos o almirante da Esquadra,
Almir Garnier Santos, comandante da Marinha, para entregar o prêmio, valor de R$10.000, e o certificado ao capitão-tenente fuzileiro naval Esley Rodrigues de Jesus Teixeira, vencedor desta edição. Transferência do cargo de presidente do Clube Naval. No dia 19 de maio, próximo passado, foi realizada a Assembleia Geral Ordinária para a aclamação da nova diretoria do Clube Naval, do Conselho Diretor e Conselho Fiscal, tendo sido eleito presidente para o biênio 2021 e 2023, o almirante da Esquadra reformado Luiz Fernando Palmer Fonseca. Palavras do presidente do Clube Naval, almirante da Esquadra Eduardo Monteiro Lopes. Primeiramente, permitam-me agradecer a presença do nosso chefe, o comandante da Marinha, o senhor almirante de Esquadra Garnier. Sua presença presidindo esta cerimônia é uma honra para nós, senhor almirante. Muito obrigado. Senhoras e senhores, mesmo considerando o momento atual, em que enfrentamos uma terrível pandemia, ainda que lamentando as mortes causadas pela doença, em especial de companheiros nossos, não podemos deixar de relembrar o dia de hoje, a data magna da Marinha. Há 156 anos, sob o comando do almirante Barroso, foram dados memoráveis exemplos de bravura, heroísmo e abnegação pelos combatentes brasileiros. Desta data em diante, os nomes do guarda-marinha Greenhill, do imperial marinheiro Marcílio Dias e de muitos outros marujos, oficiais e praças, tornaram-se exemplos do real significado do nosso juramento, de defender a pátria mesmo com o sacrifício da própria vida. É por dever de homenagear esses grandes homens, mesmo em meio à tristeza que toma conta dos nossos corações em virtude das perdas sofridas para a pandemia, que o Clube Naval se engalanou mais uma vez para, cumprindo a sua centenária tradição, apresentar o tributo devido aos heróis de Riachuelo e ouvir a bela alocução do comandante Costa Braga. Aliás, ao prezado oficial, apresento meus sinceros agradecimentos. Anos após a Batalha Naval do Riachuelo, já em 1884, o Clube Naval foi criado por iniciativa do capitão de fragata Luiz Felipe de Saldanha da Gama. A data magna da Marinha, o 11 de junho, foi escolhida como data oficial de criação do nosso clube. Assim, além da reverência aos heróis de Riachuelo, também hoje comemoramos os 137 anos do Clube Naval. Completa-se a importância do dia por ser a data da posse da nova diretoria. Unimos desta forma o passado heróico de Riachuelo ao presente da tradicional comemoração do nosso centenário e ao futuro a certeza de continuado sucesso do clube, agora sob a direção do nosso novo presidente. Há 2 anos, nesta mesma data, tive a honra de assumir a presidência do clube, substituindo meu antigo comandante, o senhor vice-almirante Rui da Fonseca Elia. Como tenho dito em diversas ocasiões e em diferentes vezes, recebi um clube organizado e com robusta situação financeira, graças ao trabalho e à dedicação das diversas diretorias que me antecederam. Por esse motivo, a tarefa de presidir o clube
até parecia razoavelmente simples. Precisava apenas me dedicar à integração do quadro social, incrementar eventos sociais e não me descuidar das áreas cultural e esportiva. Lamentavelmente, logo no início de 2020, fomos atacados pela terrível pandemia que ainda hoje restringe nossas atividades. Começaram tempos muito difíceis, que exigiram decisões rápidas e duras da presidência do clube, algumas aparentemente antipáticas. Vencer as dificuldades que se apresentaram somente foi possível graças à já citada boa condição financeira do clube, aliada à enorme dedicação, exemplar dedicação, dos membros da minha diretoria, ao apoio do Conselho Diretor e às orientações do Conselho Fiscal. Inestimável também o apoio recebido da quase totalidade dos nossos sócios, civis e militares, que mantiveram seus pagamentos mesmo no período em que o clube ficou totalmente fechado. Ressalto ainda a paciência do quadro social, quando decidimos executar uma série de grandes obras nas nossas 3 sedes, aproveitando a redução de frequência, obras que evidentemente dificultaram a convivência nas dependências do nosso clube. Não cabe aqui enumerar essas obras, mas foram muitas as obras realizadas nas 3 sedes. E nós buscamos realizar essas obras mantendo o nível de excelência de apresentação em todas as nossas sedes. Tive ainda a oportunidade e a chance de modernizar a gestão do clube, padronizando processos, unificando bancos de dados, igualando procedimentos administrativos e buscando ainda melhorias na área financeira. É claro que essas alterações encontraram algumas resistências, notadamente de pessoas unidas ao passado, acostumadas a fazer sempre o mesmo, pessoas que parecem que ter medo daquilo que é novo. Tivemos, sim, algumas dificuldades de vencer ideias antigas, velhas posturas. Ao fim de algum tempo, explicando nossas intenções, aumentando o adestramento dos nossos funcionários, conseguimos implantar as mudanças necessárias. E tudo foi feito sem redução da indispensável autonomia dos diferentes setores, garantia de boa administração. Acredito que conseguimos elevar a um bom nível a gestão do nosso clube. E tenho certeza que aqui, como sempre ocorre aqui no Clube Naval, futuras diretorias corrigirão os eventuais erros por mim cometidos e continuarão a busca pela excelência. Nessa luta que tive pela melhoria da nossa gestão, e mesmo correndo o risco de ser repetitivo, não posso deixar de agradecer a todos os membros da minha diretoria, absolutamente a todos, pelo apoio e ajuda inestimáveis, sempre com invejável dedicação ao clube e confirmando a competência reconhecida de cada um e também de cada uma. Ao final do mandato, atento aos princípios da necessidade de renovação e alternância, decidi não concorrer às eleições de 2021. Não foi uma decisão fácil, mas a dificuldade acabou sendo substituída pela satisfação de transmitir a presidência ao meu velho amigo, companheiro da turma Visconde de Ouro Preto da Escola Naval, o senhor almirante de esquadra Luiz Fernando Palmer Fonseca. Oficial reconhecidamente competente, conhecedor do clube, ex-presidente do Conselho Diretor, veleiro,
depositário de tradição familiar, de dedicação ao Clube Naval, o Almirante Palmer tem absolutamente todos os atributos para presidir o nosso clube. Meu caro Almirante Palmer, passo-lhe a presidência do Clube Naval, desejando ao amigo bons mares e bons ventos pela proa. Atenção, Clube Naval, manobra com o Almirante Palmer. Obrigado. O presidente eleito do Clube Naval assinará o termo de posse. Em cumprimento ao artigo 66, inciso 6º do Estatuto do Clube Naval e artigo 6º, a linha delta do Regimento Interno da Assembleia Geral, dou posse ao presidente, à diretoria e aos conselheiros eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 19 de maio de 2021. E peço uma salva de palmas ao nosso novo presidente e à sua diretoria. O almirante Monteiro Lopes imporá, na lapela do presidente eleito, Almirante Palmer, o distintivo do Clube Naval. Palavras do presidente empossado. Mais que um clube, uma verdadeira casa dos homens do mar. Encontro nesta singela sentença, constante da capa de antiga edição da revista do Clube Naval, a essência da grandiosidade dessa instituição que foi fundada em 1884 com a finalidade de congregar aqueles que decidiram exercer no mar a carreira militar. A partir desse nobre ideal, nosso clube vem singrando exitoso no rumo da integração de homens e mulheres que um dia juraram defender a pátria, balizado, desde a sua gênese, pelo culto aos mesmos valores, princípios e tradições de nossa gloriosa Marinha, a qual sempre estará umbilicalmente ligado. Mesmo os tempos difíceis que vivemos não foram capazes de impedir que, mais uma vez, a 11 de junho, como tradicionalmente ocorre desde 1886, nesta sessão magna comemoremos o aniversário da Batalha Naval do Riachuelo e o aniversário do Clube Naval, dando seguimento a essa notável e secular união. Grandes são, portanto, meu sentimento de honra e a noção de responsabilidade ao assumir o leme de barco portador de mais de um século de relevantes serviços prestados à nobre classe dos oficiais de marinha e ao país. Conduzir o Clube Naval é como navegar para o bom destino, aproveitando os ventos favoráveis e enfrentando o mau tempo. Mudam-se os timoneiros, mantém-se o rumo. Assim se manifestou o saudoso comandante Ney Dantas no segundo volume da história do clube, ao enfatizar a responsabilidade de governá-lo. Responsabilidade enormemente aumentada, no meu caso, pelo êxito de meus antecessores, que souberam, nas calmarias e nas tempestades, navegar nosso barco por águas seguras. A eles
externo meu sincero e respeitoso reconhecimento. Além de um reconhecimento, um agradecimento deixo aqui registrado ao meu colega da turma Visconde de Ouro Preto, almirante de esquadra reformado Monteiro Lopes. O reconhecimento do êxito de seu governo ao timão eu o faço, afirmando que procurarei dar continuidade às importantes medidas implantadas durante a sua singradura. Meu sincero agradecimento eu o expresso, em razão das difíceis decisões que fez questão de tomar para que este seu amigo pudesse navegar com mais barlavento. Muito obrigado. Entendo que alguns imperativos se fazem presentes na condução do clube nos dias de hoje. O primeiro é a necessidade da percepção por parte dos nossos jovens oficiais das virtudes de pertencer a uma entidade de classe cujos valores e cultura organizacional são os mesmos da profissão que por vocação abraçaram. O espírito de praça-d'armas que tanto nos une e engrandece a bordo dos navios é o mesmo que deve motivá-los, em âmbito mais abrangente, a compor o quadro social da instituição que congrega a nossa gente. O Clube Naval é uno e indivisível, coerente com essa realidade estatutária e em consonância com as boas normas de gestão, impõe-se a supervisão integrada e o aprimoramento dos mecanismos de controle interno e de gestão de riscos, iniciativas tão bem encaminhadas na gestão que ora se encerra. Essenciais têm se mostrado ao longo dos anos e continuarão a sê-lo com mais intensidade as atuações dos conselhos diretor e fiscal. Cada vez mais, a harmonização e o equilíbrio das ações dos órgãos executivos com as deliberações emanadas daqueles conselhos se fazem necessários em prol da transparência e da satisfação dos que representam a razão de ser do clube, quais sejam seus associados. A aproximação com o Clube Militar e com o Clube de Aeronáutica, que deu origem há quase 30 anos à Comissão Interclubes, prossegue mostrando-se relevante para o equacionamento de questões comuns aos respectivos corpos sociais, assim como para o estreitamento dos laços de estima, camaradagem e solidariedade, para o rechaço às agressões aos princípios, cultura e tradições militares e para a defesa dos interesses de nossa classe e da democracia no país. Nessa sessão também tomam posse os membros da diretoria e os conselheiros dos conselhos diretor e fiscal, que formaram comigo a chapa Nosso Clube. A todos os senhores e aos funcionários, manifesto meu orgulho em tê-los como companheiros na travessia que hoje se inicia, e o meu sentimento de que, com confiança mútua, honestidade de propósito e equilíbrio, estaremos bem dotados para levá-la a bom termo, dando continuidade ao magnífico roteiro até hoje empreendido por esta verdadeira Casa dos Homens do Mar. Muito obrigado. Convidamos o almirante da esquadra, Almir Garnier Santos, comandante da Marinha, para proferir sua mensagem. Boa noite a todos. É com satisfação que retorno a esta casa acolhedora e desfruto do ambiente de camaradagem que fazem do Clube Naval uma extensão das praças-d'armas de nossos navios e organizações militares de terra. Esta ocasião se reveste de um brilho especial por se tratar da data da celebração do 156º aniversário da Batalha Naval do Riachuelo e do 137º aniversário do nosso querido clube. Aqui, diversas gerações de oficiais se congregam e compartilham suas experiências, ideias e expectativas, relembrando as ricas passagens vividas na nossa apaixonante carreira naval, oportunidades várias que todos nós já presenciamos, almoços durante a semana, onde o espírito de praça-d'armas se faz presente, mesmo para aqueles que já desembarcaram há muito tempo. Uma grande alegria. Cumprimento o senhor capitão de mar e guerra,
Cláudio da Costa Braga, pela alocução quando revisitou fatos históricos de que tanto nos orgulhamos e cultuamos, ocorridos durante a Batalha Naval do Riachuelo. Nessa passagem, a Marinha escreveu uma das mais emocionantes páginas de sua história. Riachuelo deixou como legado feitos de marinheiros insígnes, uma parcela de nossas tradições e a certeza de que a Marinha do Brasil é capaz de responder aos anseios da nação, sejam eles quais forem. Além disso, tivemos toda uma iluminação sobre a personalidade do grande chefe naval, Almirante Barroso. Nesta ocasião, também agradeço ao prezado Almirante de Esquadra Eduardo Monteiro Lopes, ilustre chefe naval, pelo trabalho realizado no período em que esteve como presidente do clube. O trabalho de Vossa Excelência e de sua diretoria contribuíram para que o nosso clube se mantivesse como referência no Rio de Janeiro, com instalações bem cuidadas e com uma relação extensa de opções de lazer, cultura e esporte, dignos de um clube de alto nível que se orgulha ao celebrar do seu 137º aniversário. Prezados amigos de Praça d'Armas, o mar e os rios exercem forte influência nos destinos do nosso Brasil. Eles foram a via do descobrimento e neles lutamos pela integridade do território e pela consolidação da nossa independência. Hoje, detemos a jurisdição de 5,7 milhões de quilômetros quadrados de água salgada e de 60 mil quilômetros de vias fluviais, as quais configuram a nossa Amazônia Azul, por onde mais de 95% de nosso comércio exterior trafega e cerca de 95% do petróleo nacional é extraído, sendo ainda acervo de incalculáveis recursos vivos, minerais e sítios ambientais, com a existência de estratégicos portos, centros industriais e de energia. Tudo isso, um trabalho de marinheiros e vários abnegados de diversos setores. A Amazônia Azul é patrimônio nacional, fonte de riqueza e cobiça a ser protegido pela Marinha do Brasil e por todos os patriotas brasileiros. Para isso, nos estruturamos em torno de programas estratégicos que, associados à gestão focada em prioridades, visam assegurar, mesmo diante de possíveis cenários de restrições orçamentárias, que nossa força siga honrando as gerações de marinheiros que nos antecederam e gozando do mais alto conceito perante a nossa sociedade. Tal visão é que me anima a continuar essa missão que iniciei recentemente. Sob o ponto de vista econômico, uma das características dos nossos programas é o potencial para alavancar o desenvolvimento da indústria naval e dos segmentos correlatos, favorecendo o estabelecimento de clusters marítimos com geração de empregos qualificados, diretos e indiretos, e com arrecadação de impostos. A Marinha segue no combate. Não paramos. Os desafios trazidos pela pandemia estão sendo sobrepujados. Estamos assistindo a família naval e apoiando o Ministério da Defesa e o Governo Federal com ações de descontaminação, transporte de material, vacinação, dentre muitas outras atividades. Firmes no propósito de proteger as nossas riquezas e de cuidar da nossa gente. Antes de encerrar minhas palavras, parabenizo o capitão-tenente fuzileiro naval Wesley Rodrigues de Jesus Teixeira, vencedor do concurso Marquês de Tamandaré 2021. Seu sucesso nos deixa a certeza de que devemos seguir investindo forte na preparação dos oficiais mais jovens, das nossas praças, dos nossos servidores civis, pois assim a Marinha do futuro continuará em boas mãos. Por fim, desejo ao Almirante de Esquadra, Luiz Fernando Palmer Fonseca, muito sucesso nessa missão que hoje se inicia. Tenho a certeza que sua vasta cultura, inteligência e, mais do que tudo, habilidade interpessoal facilitarão a obtenção dos resultados esperados pelo novo timoneiro do Clube Naval. Que Deus o ilumine, Almirante. Bons ventos e mares tranquilos. Viva a minha, a sua, a nossa Marinha. Agradecendo a locução do comandante, excelente a locução do comandante Costa Braga, ao ex-presidente Almirante Monteiro Lopes, meu colega, e as palavras cordiais do nosso comandante da Marinha, Almirante Garnier. Eu declaro encerrada
essa sessão magna. Olha, passar aqui no Clube Naval, presidindo o Clube Naval por 2 anos, foi um desafio muito grande, né? Porque existe uma enorme responsabilidade envolvida na história. Porque o Clube Naval é um clube extremamente tradicional, de 137 anos, não é? E tem um acervo cultural muito grande, tem um número enorme de sócios, tem 3 sedes aqui no Rio de Janeiro. Então foi uma dificuldade grande, mas eu contei com o auxílio de muita gente e eu acho que foi tudo muito bom. Agora, melhor ainda foi a alegria de passar a presidência para um colega meu de turma, um amigo de muitos e muitos anos, e que eu tenho absoluta certeza que vai levar o clube por caminhos ainda melhores do que eu pude levar. É isso. Para mim é uma honra muito grande estar podendo assumir a presidência do clube. Tenho certeza de que tudo, quase tudo, ou grande parte do que foi feito pela gestão anterior será mantido. A maior prova disso é que eu fiz questão de manter a diretoria anterior, está toda mantida. O Almirante Monteiro Lopes, meu colega de turma, meu amigo pessoal, foi presidente durante 2 anos. E eu acho que 2 anos é muito pouco para uma diretoria fazer as mudanças que são necessárias num clube que tem 45 mil associados. Esse clube naval é muito grande. Então, as mudanças nós não podemos mudar com muita velocidade. Nós não podemos, como dizemos na Marinha, dar muito leme. Nós temos que mudar aos poucos. E as mudanças são necessárias não pelo que se fez no passado, porque esse clube é o que é, pelo que fizeram os nossos antecessores, mas porque o mundo novo muda a cada dia, a tecnologia muda a cada dia, e nós temos que mudar também. Bom, 11 de junho é a data da gente reverenciar os valores morais dos patriotas e combatentes, né, marinheiros, fuzileiros navais, que lutaram e conseguiram uma grande vitória decisiva no futuro da nossa nação. Olhando o passado, a minha mensagem é que o futuro seguirá sempre com os padrões e valores daqueles que lutaram em Riachuelo e que os nossos veteranos, os nossos sócios do Clube Naval sempre poderão contar com os valores morais dos homens do mar, que são os mesmos dos combatentes de Riachuelo.